bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Sassá Sem Fronteiras. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Samara, eu sou de Salvador e eu vivo há quase 13 anos na Alemanha, mais especificamente em Düsseldorf desde 2016. Então aqui no canal eu sempre compartilho algumas experiências que eu vivencio aqui no país, mostro algumas viagens, não só pela Alemanha, mas também pela Europa e pelo mundo. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo ou um conteúdo, você será notificado. E não se esqueça de algo muito importante, deixar o gostei nos vídeos que você gostar, compartilhar e se engajar aqui no canal, para o canal crescer. Aproveitem, é tudo gratuito e principalmente vocês que já me acompanham aqui no canal e não estão inscritos, gente, se inscreve, não custa nada. Não custa mensalidade, não estou pedindo Pix, então se inscreve, gente, que é gratuito e ajuda o canal realmente a crescer. Então, vamos lá. No vídeo de hoje, eu vou falar de um tema que vocês, ou seja, muitas pessoas me perguntam, me mandam perguntas no Instagram, Sassá Sem Fronteiras, ou aqui nos comentários dos vídeos, perguntando sobre moradia. Infelizmente, não tem como eu responder individualmente à necessidade de cada um. Eu não sou corretora, eu não trabalho no ramo imobiliário e não sei de tudo, gente. O que eu posso fazer é compartilhar as minhas experiências, tá bom? E esse vídeo foi muito difícil para elaborar, porque realmente muitas pessoas vão lá no Instagram, nem me seguem, tá? E me mandam perguntas, mas dessas perguntas tem como eu sempre elaborar algum conteúdo. E então eu vou dividir esse vídeo em 3 etapas. Eu vou falar um pouco, resumidamente, da crise imobiliária na Alemanha. Vou mencionar algumas cidades com o preço, né, de aluguel por metro quadrado. E vou falar da minha experiência, como é que foi para eu conseguir um apartamento, como é que foi essa minha jornada de moradia aqui na Alemanha. Eu espero que eu possa ajudar algumas pessoas com esse vídeo. E eu acho que o mais importante a partir de uma informação ou outra que vocês ouvirem aqui do meu canal, aqui desse vídeo, isso não é a verdade absoluta, essa é a minha experiência. Então, conforme isso, se você ouvir alguma coisa que você achar interessante, vai lá buscar a informação que você precisa, tá bom? Então vamos começar o vídeo com a primeira parte, que é sobre a crise imobiliária. O mundo está em crise, eu já falei em outro vídeo, inclusive tem um vídeo aqui falando sobre, né, um pouco sobre a crise na Alemanha. E um dos setores mais afetados é o setor imobiliário. Não é novidade para ninguém, quem já está aqui no país está sentindo a dificuldade para encontrar apartamento, inclusive para encontrar um apartamento que seja acessível ao bolso de cada um, da necessidade de cada um. E o principal motivo dessa crise é óbvio, né? A procura está aqui em cima e a oferta está aqui embaixo, né? Procura, oferta. Então, assim, falando desse jeito, assim, resumidamente, parece que é um problema muito fácil de solucionar, porque se a procura tá lá em cima e a oferta tá aqui embaixo, vamos aumentar a oferta também, mas não é tão simples. A população na Alemanha tem aumentado cada vez mais, também vários fatores, migração, muitos refugiados buscando refúgio aqui no país, e com isso, a procura por imóveis. E eu também já mencionei a questão da burocracia na Alemanha, né? A Alemanha é um país extremamente burocrático, então muitas construtoras já têm a primeira dificuldade com a burocracia para conseguir tudo o que eles precisam para então dar início a construção de um imóvel. A falta de moradia é principalmente causada, né, pelo custo do financiamento e o custo da construção em si, né, além da burocracia, né, para conseguir financiamento tá mais difícil, o custo da construção em si também tem aumentado, tá um custo cada vez mais alto. Muitas construtoras estão suspendendo, né, seus projetos, porque, né, custo-benefício não vale a pena. E entre outros fatores está, né, o custo de materiais, taxas de juros super elevados, custos de construção devido ao aumento da energia, valor dos materiais. Então, assim, não está sendo tão fácil simplesmente chegar e construir novos imóveis. A Alemanha, o governo prometeu a construção de 400 mil imóveis, acho que foi no ano de 2022,
ou não, era para ser até o ano de 2022 a entrega de 400 mil imóveis. Gente, isso não é algo realista, né? Acho que desses 400 mil imóveis, acho que nem 100 mil foram entregues. Tem muitas obras paradas, muitas construtoras estão desacelerando, né, os seus projetos ou simplesmente ou cancelando os projetos. Então, assim, é uma crise que parece que não será solucionada tão cedo, né? E isso tem então causado o aumento dos aluguéis, a dificuldade para encontrar apartamentos, principalmente nas grandes cidades, como Berlim, Munique, Frankfurt. E tem uma informaçãozinha aqui que eu tive que fazer uma pesquisa, mesmo um trabalho de pesquisa, mas eu vou deixar aqui alguns links, né, na descrição do vídeo para vocês também já ir começando com a pesquisa de vocês. Mas no ano de 2023, ano passado, houve um aumento no aluguel de 6,7% nas grandes cidades, principalmente em Berlim, que foi um aumento assustador, que foi 16,7%, né? Ou seja, Berlim, eu já mencionei em um vídeo que era, apesar de ser a capital da Alemanha, tinha um dos aluguéis mais baratos da Alemanha. E quanto mais para o leste, né, mais barato ficava o aluguel. Isso, né, pegou muita gente de surpresa. Ou seja, quando você, estrangeiro, chegava aqui com a mão na frente ou atrás, a melhor coisa que você poderia fazer era ir para Berlim, buscar um apartamento lá baratinho, buscar um emprego. Isso mudou bastante, e principalmente para as pessoas que já estão lá e por algum motivo tem que se mudar. Então, eles estão tendo muita dificuldade para encontrar apartamento acessível na cidade. E agora para o segundo ponto, que vou falar um pouco sobre o preço. Eu vou citar o preço do metro quadrado de algumas cidades. E assim, mas não sei se esse valor é atual, porque eu fiz uma pesquisa para poder falar aqui para vocês, e em vários sites estavam assim, né, com algumas diferenças. E agora, né, início do ano, então assim, possa ser que do final do ano passado para cá houve algumas mudanças. Então assim, é só uma pequena, uma base para vocês então, né, ter mais ou menos uma ideia e começar com a pesquisa de vocês, tá? Não é uma verdade absoluta. Então, eu vou começar, eu anotei aqui, né, o valor do metro quadrado em algumas cidades, né? Eu vou começar com Colônia e Düsseldorf. Para quem não sabe, Colônia e Düsseldorf são cidades vizinhas, ficam no estado da Renância do Norte-Westfália. Düsseldorf é a capital do estado, é onde eu moro. E assim, sempre existe assim uma pequena diferença, né? De uma cidade para outra, não há assim, uma diferença drástica, e isso também depende muito do bairro. No bairro que você vai morar em Düsseldorf, do bairro que você vai morar em Colônia. Mas as duas cidades ficam assim, né, competindo entre uma a outra, né? Em Colônia, segundo alguns dados que eu vi, o valor do metro quadrado tá 14,50 euros por metro quadrado. Em Düsseldorf tava 14,86 euros. Mas isso, como eu já falei, depende muito do bairro, tá? As duas cidades, elas ficam se revezando. Às vezes a Colônia tá mais caro, alguns centavos a mais, às vezes aí vem Düsseldorf, enfim. Aí, em 10º lugar, né? Hamburgo tá em nono lugar, tá com o aluguel de 14,68 por metro quadrado. Aí eu vou pular, não vou fazer o top 10, tá? Aí eu vou logo pra terceira cidade mais cara da Alemanha, que é Frankfurt am Main, que é a cidade, né? Muitos já devem ter ouvido falar, como se fosse a Nova York da Alemanha, né? Centro financeiro, maior aeroporto do país. Então, Frankfurt am Main o metro quadrado tá custando 17,38. Isso é para aluguel, tá, gente? 17,38 euros. Aí vem em segundo lugar, Berlim, com 17,64 euros por metro quadrado. E a disparadíssima, mas essa cidade sempre foi a cidade mais cara da Alemanha, Munique, que tá assim, entre 21 euros a 22,25 por metro quadrado, tá? Desde que eu vim morar na Alemanha, sempre ouvi falar que Munique é a cidade mais cara da Alemanha, e realmente eu só estive em Munique uma vez, é uma cidade assim, isso já faz um tempo, acho que foi em 2018, acho que foi 2018 ou foi 2019 que eu fui em Munique para um show.
E eu já achei as coisas lá super caras e imagina um aluguel, né, gente? Então, assim, isso é por metro quadrado, ressaltando que isso depende muito da região que você vai morar, na cidade, né, do bairro. Isso pode também dar uma aumentada. Eu percebo isso aqui em Düsseldorf, que, como também no Brasil, existe muita diferença entre um bairro e outro, de zona para outra. Então, aqui também não é diferente, tá? E agora, vamos para o último ponto que eu vou falar um pouco para vocês da minha experiência, como é que foi essa minha trajetória de moradia aqui na Alemanha. Esse ponto é um pouco difícil para mim porque eu vou ter que falar um pouco da minha vida, assim. Eu tive que me preparar muito para falar sobre isso, então, mas eu vou abrir essa sessão, vou me expor, né? Vou me expor nesse vídeo. Então, vamos lá. Como é que foi a minha experiência? Eu vou contar desde o início. Como muitos sabem, para quem me acompanha aqui no Sassá Sem Fronteiras desde o início, eu cheguei na Alemanha como au pair. Au pair é um intercâmbio, você vai morar com a família anfitriã. Eu fui morar com a família anfitriã, ou seja, eu não pagava aluguel. Eu morava com essa família e prestava serviço, ou seja, eu estava ali e eu cuidava das crianças. Recebi uma mesadinha de 260 euros, eu tinha um quarto para mim e aí eu tinha que me virar com esses 260 euros. Então, assim, essa foi a minha primeira experiência. Eu não pagava aluguel na Alemanha. Aí, quando terminou esse intercâmbio, que eu decidi ficar na Alemanha, eu fui buscar moradia para compartilhar com outras pessoas. Aqui se chama VG, é uma abreviação da palavra Wohngemeinschaft, ou seja, você divide apartamento com outras pessoas. Mas aí eu acabei conhecendo, então, o meu então namorado. E eu fui morar com ele. Então, assim, eu não pagava aluguel também, ele já tinha um apartamento e eu só fui, então, morar com ele. Então, isso me ajudou muito, porque na época eu tava, assim, né, com pouquíssimos recursos financeiros, tá? E aí eu fiquei um ano morando com ele em uma cidade próxima aqui de Düsseldorf, que se chama Hilden, bem pertinho, tipo, você pode ir de ônibus, né? Inclusive eu moro até próximo, continuo morando próximo, são 5 quilômetros apenas do meu bairro para essa cidade. E aí passou-se um ano, eu então fui tive que aprender alemão intensivamente, tive que igualar o ensino médio do Brasil que eu tinha, né, um ensino médio completo com o daqui, ou seja, eu tive que fazer mais um ano, seria o vestibular, eu fiz o Studienkolleg, e eu fui para uma cidadezinha de interior para fazer o Studienkolleg, e eu aluguei uma casa com mais 5 pessoas, ou seja, eram 6 pessoas dividindo uma casa. Cada um tinha um quarto, compartilhávamos a cozinha, o banheiro, e todos eram estudantes e todos estudavam nessa mesma escola. Tinha eu, brasileira, uma outra brasileira do Rio, uma mexicana, uma peruana e 2 alemães que eram irmãos. E a brasileira do Rio saiu da nossa república estudantil. E era pesado, gente, porque a cozinha nunca estava limpa, o banheiro, todo mundo saía de manhã para ir para essa escola, então a gente tinha que dividir os horários. Foi uma fase, assim, bem complicada. Aí eu terminei esse ano, voltei para o apartamento do meu namorado. Aí comecei a estudar em Bonn, eu comecei a estudar na Universidade de Bonn. Eu não encontrei nenhuma república estudantil, não consegui dividir apartamento com ninguém. Fiz 3 semestres na Universidade de Bonn, parei. Então, eu baldeava, saía de Hilden e ia para Bonn. Precisava de 1h30, 2 horas, a depender, né, se o trem, se eu tivesse algum problema com o trem, enfim. Eu parei, não terminei essa faculdade e aí fiquei trabalhando, fazendo estágios e tal, e comecei a estudar em Colônia. Em Colônia, eu encontrei um apartamento para dividir com 2 alemães, era um apartamento bem central em Colônia. O meu quarto tinha apenas 9 metros quadrados, era, gente, um vãozinho, só cabia um sofá-cama, uma mesinha, eu não tinha nem aquela mesinha assim de escritório para estudar, né? Mas eu morava perto da biblioteca, então eu ia muito para a biblioteca para estudar. Tinha assim um armáriozinho assim, bem churuco, que eu botava umas roupinhas, porque eu ficava só durante a semana nesse apartamento e vinha todo final de semana para Düsseldorf, porque eu a minha vida era mais aqui em Düsseldorf. Os meus jobs eram aqui em Düsseldorf, o meu namorado morava aqui. Então, eu vinha toda sexta-feira à noite, já direto da faculdade eu vinha para Düsseldorf e voltava no domingo à noite para Colônia.
E aí, então, né, eu decidi, então, buscar um apartamento próprio, né, com esse meu companheiro, né, namorado, se tornou meu marido, e aí a gente foi buscar apartamento em Colônia e em Düsseldorf. A condição tinha, a gente teve que selecionar alguns bairros, a gente não podia buscar apartamento por toda a colônia, por toda a Düsseldorf, porque não fazia sentido para a nossa vida. Eu tinha que estar próximo um pouco da faculdade e tinha que também estar próximo do trabalho dele. Então a gente teve que reduzir ali alguns bairros, né? A nossa busca teve que se reduzir em alguns bairros. Em Colônia, nós só podíamos morar no centro de Colônia, próximo da estação central, e no bairro de Deutz, que eu já mostrei inclusive em um vídeo aqui, que são bairros caros. Então, assim, a gente só conseguiu visitar 2 apartamentos no bairro de Deutz, e isso foi em 2015, final de 2015, conseguimos 2 visitações, né, visitas, conseguimos visitar 2 apartamentos, e essas visitas eram coletivas, ou seja, todo mundo que estava interessado podia ir, por exemplo, de 3 da tarde até 4 horas da tarde, visitar esse apartamento. Então imagine, gente, lotado, várias pessoas, aí ficava assim o responsável, o corretor ali com uma listinha, e você falava, eu tenho interesse, para você se candidatar, então assim, não rolou. E aqui em Düsseldorf tivemos 2 visitas, visitamos 2 apartamentos no bairro que eu moro, inclusive, atualmente, que se chama Benrath. Eu já mostrei também o bairro aqui em um vídeo. E um apartamento em um outro bairro próximo de Benrath, que se chama Garratt. Eu tinha gostado do apartamento, mas assim, o bairro de Garratt é um bairro um pouco mais segregado. Na época eu trabalhava à noite, eu trabalhava em bar, restaurante, então às vezes eu saía de madrugada, tinha que vir com trem, descer na estação, caminhar. Então assim, eu não quis morar nesse bairro. Então aí a nossa busca se reduziu ao bairro de Düsseldorf-Benrath, e visitamos 2 apartamentos. Para nossa surpresa, a gente conseguiu, então, um apartamento. Um desses apartamentos que a gente fez a visita, nós recebemos a resposta positiva. Então, assim, foi até um processo rápido, e pela localização do apartamento, eu cheguei a mostrar em um vídeo, eu morava muito próxima do castelo, 5 minutinhos a pé, e olhe lá, porque era realmente na rua, em frente ao castelo de Benrath, que é uma atração central aqui no bairro. E, então, assim, com muita área verde, direto numa estação de metrô, perto 10 minutinhos de caminhada para a estação de trem. Então, assim, né, foi realmente uma sorte grande. Isso foi no final de 2015, nos mudamos em 2016. Ano passado, eu me separei e comecei a buscar apartamento. Eu também tive que reduzir a minha busca, porque vida adulta, né, gente? Eu trabalho, período integral, e então, assim, a minha rotina, né, está aqui no bairro, próximo do bairro. Então, assim, para mim é muito importante eu não ter um caminho, assim, precisar de 1 hora e meia para chegar no trabalho, tipo, ter que sair do bairro para ir para outro bairro para ir para academia. Então, assim, eu tive que reduzir a minha busca no bairro de Penha, até mesmo porque eu gosto muito desse bairro, é um bairro muito tranquilo, tem muita área verde, é próximo, é cortado pelo Rio Reno, então eu fiquei um pouco limitada. E daí eu comecei a buscar apartamento em março do ano passado. Eu tive muita sorte, eu tenho que falar, eu consegui um apartamento para maio, ou seja, foram 2 meses de busca. No início eu achei que eu não iria conseguir, porque o processo é resumido assim, eu acho que deve ser também assim no Brasil. Você você pega vários sites, né, para fazer a busca de apartamentos. Eu, inclusive, paguei a mensalidade de de uma imobiliária não paguei o corretor, paguei um site imobiliário para eu receber, antes do apartamento ficar online, né, a proposta do apartamento ficar online, eu recebia, né, e então eu podia me candidatar antes, mas isso não era nenhuma garantia. Então, ou seja, eu recebia a oferta de apartamentos livres antes, pagava uma mensalidade de 20 euros, e aí, então, eu comecei a fazer busca, mandar a candidatura para esses apartamentos. Muitas vezes eu não recebia nenhuma resposta. Algumas vezes
eu recebi a resposta, e aí era chamada então para visitar o apartamento. Na maior parte, eu visitei ao total 4 apartamentos. 2 eu tive assim, foi individual, eu fui, a pessoa, né, responsável me mostrou o apartamento, e os outros 2 eram assim, a visita coletiva. Então, na candidatura, o mais importante, você tem que se apresentar, falar sua profissão. O mais importante também é você colocar o quanto você ganha, o seu salário líquido, não é o bruto, tá, gente? O bruto que você recebe ali, vamos supor, 4.000 euros. Aí depois que tira tudo, imposto, plano de saúde, isso, aquilo, aí o que sobra, né? O que você tem acesso é o líquido. Então, isso é muito importante você mencionar o quanto que você ganha. E você tem que comprovar também, é claro, né? Falar um pouquinho de você, isso e aquilo. Geralmente nos anúncios dos apartamentos, eles já deixam os critérios, né? Os requisitos deles para você conseguir o apartamento. Então você já tem que falar que você já, né, atende a todos os requisitos. Mandar e rezar para você receber uma resposta, tá? Aí tá, quais são as coisas que você precisa? Documento. Comprovante de renda, aqui você comprova com contra-cheque os três comprovantes, o comprovante dos 3 últimos meses, ou seja, a gente está em janeiro agora, né? Você tem que dar janeiro, dezembro e novembro. Atualmente, muitas imobiliárias e donos de apartamentos, né, proprietários, eles exigem que você ganhe no mínimo 3 vezes mais que o valor do apartamento líquido. Então, né, gente, procura, oferta. Então eles aqui, imobiliária, proprietários têm, né, estão numa situação bem favorável para eles podem escolher. Então assim, quando eu comecei a procurar era no mínimo 3 vezes mais que o valor do aluguel líquido. Aí você tem que comprovar isso, comprovar que você não tem dívidas, comprovar que você tem um trabalho, muitos exigem, obviamente, um contrato fixo, sem um contrato indeterminado, ou seja, né, não é tipo um contrato, você está contratado por um ano, não tem que, eles querem que você tenha um contrato por período indeterminado, que você comprove uma segurança financeira. Comprovante que você não tem dívidas, né? Se você não tem o nome aqui, né? Na Serasa, esses negócios aí da vida, né? Daqui, da Alemanha. E aí tem os requisitos próprios, né? Por exemplo, nesse apartamento que eu estou morando atualmente, o proprietário exigia que a pessoa ou é uma pessoa solteira, sozinha, ou casal sem filhos, ou seja, ele não queria crianças aqui no apartamento, não fumante, não podia possuir animais de estimação, gato, cachorro, papagaio, enfim. Tá, e aí o comprovante de renda, comprovante que você não tem dívidas. Não sei se eu esqueci mas essas são as coisas principais. Aí a minha sorte foi que o proprietário desse apartamento, ele mora em Hamburgo, então ele não tem tempo não teve tempo para vir para cá, fazer toda essa seleção, né, de candidatos, enfim. Então ele pagou um corretor para se encarregar disso. Então, assim, quando eu vi o anúncio desse apartamento, eu diretamente mandei a candidatura para o corretor então entrou em contato, combinamos um horário para eu vir visitar o apartamento. A visita foi individual, super tranquila, o corretor me mostrou o apartamento. Aí ele também já pediu que eu trouxesse todos esses documentos para ele dar uma olhada para ver se se viria ao caso, se eu poderia concorrer a esse apartamento. E o ponto-chave na minha história foi que, devido a esse contato pessoal, ou seja, o corretor ele pôde me conhecer. Geralmente existe também aqui esse preconceito de status. Se a pessoa, né, de que país a pessoa vem, aí eles já olham assim pelo nome.
Eu vou falar também uma coisa, eu tenho sobrenome alemão, porque eu fui casada, então assim, eu tenho o sobrenome do meu marido, do meu ex-marido, e já tenho já tenho um histórico aqui, eu já vivo há quase 13 anos na Alemanha, então eu tenho uma vida, ou seja, eu tinha um endereço fixo aqui, né, ou seja, o endereço onde eu vivia com o meu ex-marido, tenho um trabalho fixo, tenho um contrato, com um período indeterminado, tem essa segurança financeira. Então, assim, o corretor pode ver que também essa coisa, esse contato pessoal, que eu sou uma pessoa tranquila, que tem um trabalho, passo muito tempo no meu trabalho, porque, por exemplo, teve um caso aqui, inclusive no prédio onde eu estou morando, que alugaram um apartamento em um andar de cima para um estudante. Né? E aí logo quando eu me mudei, um dia de domingo, gente, eu já na caminha, querendo dormir, eu tava escutando um barulho assim muito alto, vindo lá de cima. Gente, mas no sábado tudo bem, mas em um domingo, o que que tá acontecendo? E o barulho só piorava. No dia seguinte, de segunda-feira, eu saindo cedo para ir para trabalhar, encontrei com três jovens, né? Muito mais jovem do que eu, né? Segurando engradado de cerveja, com aquela cara assim, né? Que farriaram a noite toda, deram bom dia e foram direto para um quiosque comprar, ou seja, levar o engradado de cerveja. Gente, que é isso? Assim, plena segunda-feira eu dormi mal por causa desses barulhos e tal. Ou seja, não houve um contato direto, só alugaram um apartamento para um estudante. E aí começaram a fazer festa, eles saíram, né? A pessoa foi então despejada, mas assim, o que eu queria dizer era isso: o corretor ele teve esse contato direto comigo, não foi simplesmente uma candidatura, né? Que ali entre diversas pessoas que vão lá conhecer o apartamento, ele não consegue nem mais saber quem foi essa pessoa, só olha ali realmente no contra-cheque o quanto que a pessoa ganha, enfim. Então teve essa seleção realmente pessoal dele, viu que eu realmente cumpria todos os requisitos que o proprietário está buscando, porque ele está longe, então ele quer uma pessoa que não vai destruir o apartamento, que vai fazer farra aqui, enfim. Então, isso foi muito importante para mim, e é nisso aí que eu acho que eu tive sorte. E assim, tipo, fiz a visita no sábado, acho que na segunda ou na terça, eu já tive uma resposta positiva, que se eu tivesse interesse, que eu poderia então, que a gente poderia então assinar o contrato. Então, assim, isso vai fazer um ano em maio, né? E eu fico super feliz porque até hoje eu recebo algumas propostas de imobiliárias, site de imobiliária online, e eu vejo que o preço do ano passado, né, de março, abril de 2023 para agora, janeiro de 2024, já subiu. Então, é isso, gente. Essa foi a minha experiência. Eu só posso aconselhar para quem está pensando em vir morar na Alemanha, para se planejar, principalmente para as pessoas que estão vindo para cá com proposta de trabalho, buscar, perguntar para a empresa, para o empregador, se vocês vão ter uma assessoria, um auxílio, né, para moradia aqui, se eles se responsabilizam, se vocês vão chegar em um alojamento, enfim, porque isso é muito importante aqui. Tá muito difícil para quem já está aqui buscando apartamento. Então, fica essa minha dica, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links com reportagens que eu achei interessante, que me ajudaram também com essa pesquisa assim, dos valores, né? E como eu já falei, esse vídeo só pode servir como uma pequena base para vocês. Eu compartilhei com vocês a minha experiência, possa ser não, outras pessoas estão vivendo e fazendo outras experiências, tá bom? Então é isso, gente. Eu me despeço de vocês. Mais uma vez, se você chegou até aqui, não deixe de deixar o gostei no vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Um beijo, até o próximo vídeo.